الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون صدق الله. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Queremos louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por esta dádiva de cá estarmos em plena sexta-feira na situação em que estamos a viver e podermos estar numa das casas de Allah subhanahu wa ta'ala com o objetivo de nos recordarmos de Allah subhanahu wa ta'ala. Queremos aproveitar esta oportunidade também para endereçarmos paz e bênçãos ao nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele homem que em meio ao medo, em meio à intranquilidade que se via ou que se vivia naquele cenário, naquela época, ele nunca vacilou, ele nunca foi fraco em carregar essa mensagem do Islã. E a situação que o nosso país vive hoje é um cenário, é uma situação que nos faz refletir em como aqueles homens viveram, como é que lhes foi possível carregarem aquela mensagem. E isso faz com que surja dentro dos nossos corações um sentimento de agradecimento para Allah subhanahu wa ta'ala, pelas dádivas que ele enviou, pelo profeta Muhammad alayhi salatu wassalam, que ele enviou à face da terra como misericórdia, porque foi necessário. Prezados irmãos, hoje nós conseguimos sentir na pele, para não dizer no coração, o que é o significado, por exemplo, daquele Surat Al-Fil. Quando Allah subhanahu wa ta'ala diz Li'ila fi Quraish, eu juro pelo pacto que eu fiz com os Quraishitas, Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf, pacto que eu fiz com eles das suas viagens de Shita was-sayf, suas viagens de inverno e de verão. Quando eles iam para Yemen, quando eles iam para a Síria, as suas viagens, Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. E Allah subhanahu wa ta'ala diz, por este pacto que eu firmei com os Quraishitas, numa altura em que o mundo vivia um caos, em que todo mundo tinha medo de sair de um caminho, tinha medo de sair em viagens de caravanas para trazer alimentos para a sua comunidade, essa tribo Quraishita viajava à vontade. E Allah subhanahu wa ta'ala diz assim, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Portanto, já que eu é que lhe concedia paz para eles, no meio do caos, no meio do medo, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, que eles adorem o Senhor desta casa. E a casa referida aqui é Kaaba. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qual Senhor é esse? الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. É aquele Senhor que lhes deu de comer enquanto todos os outros povos sentiam fome. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. E lhes deu segurança e tranquilidade quando todos os outros povos sentiam medo.
Prezados irmãos, hoje nós vamos falar sobre a realidade do medo. Al-Khawf. A realidade do medo. E a pergunta que eu coloco aqui para o meu Jamaat, para os meus irmãos, é a seguinte: o que aconteceria se amanhã todos nós acordar num estado em que nossas mentes estão tranquilas, em segurança, nossos corações estão tranquilos, em segurança, não temos falta de comida, não temos medo de qualquer intranquilidade na rua, na via pública, e sabemos dizer que hoje posso ir para o meu trabalho, hoje posso ir para o meu emprego, hoje posso ir para a escola, posso ir visitar, posso viajar à vontade. Isso acontecer de hoje para amanhã, o que aconteceria conosco? A resposta é clara. Seria um cenário completamente normal. Porque se todo mundo acordou tranquilo, então a situação é normal. Verdade ou mentira? Mas o que acontece quando as cabeças acordam preocupadas? Os corações acordam cheios de medo. O que acontece? Há um cenário de intranquilidade. Você já acorda e já anda a desconfiar as pessoas. Você até olha para as pessoas com estranheza. Ei, não vão me atacar? O que está acontecendo? E também aquelas pessoas ficam com medo de si. Começa a ser um medo de ambas as partes. Aquele sente medo de si, outro sente medo de si. E você começa a se perguntar, afinal de contas, o que é um cenário de guerra, afinal de contas? Um cenário de guerra não passa da manifestação daquilo que está dentro de cada um de forma geral. Quando o medo se espalha numa pessoa, depois para outra pessoa, aquilo gera uma situação de guerra, de conflito. O que é guerra? Guerra é quando o medo se espalha para muitas pessoas. E esta pessoa deste lado acredita que não, eu tenho que ter alguma coisa para me defender. E aquela pessoa daquele lado acredita que não, eu também tenho que ter algo para me defender. Então, os dois se encontram e cada um quer defender ao outro, quer se defender do outro. E acabam em choques. E todo mundo acredita que estou numa guerra em defesa dos meus interesses. Mas o que a maior parte das pessoas não para refletir num cenário de guerra é voltar para trás e tentar perceber qual é a realidade, o que é que nos trouxe nesse cenário de conflito, o que é que nos trouxe nesse cenário de guerra. E falamos de todas as possibilidades. Apontamos dedos para cada um. Esquecemos o principal ator de todos os conflitos que já surgiram na Terra. O Shaitan. Esquecemos dele. E hoje, se o meu conselho fosse um e único, eu daria um único conselho. Hoje. Qual é esse conselho que eu daria? Meus irmãos, vamos diminuir a quantidade de notícias que acompanhamos. Isso confronta qualquer um de vocês. Vão dizer, quem é esse que está a falar aí? O que ele pensa que está dizendo? Eu confronto, eu quero te confrontar a você, que está a me ouvir. Vamos diminuir a quantidade de notícias que estamos a acompanhar. Alguém vai dizer, ouve lá, isso não faz sentido nenhum. Calma. Estamos aqui para tentar compreender. Vamos deixar duas possibilidades para esse conselho. Possibilidade número 1. Se você entende o sentido da vida, pode não ser plenamente, mas você compreende o que está por detrás das notícias, continua a acompanhar. Essa é a primeira possibilidade. Dentro dessa primeira possibilidade, também pode-se abrir espaço para que um grupo da comunidade acompanhe notícias de forma estratégica, que é para sabermos tomar medidas necessárias, sabermos nos adaptar à realidade que o país está a passar. Isso é uma possibilidade. Número 1. Mas,
Se o acompanhar notícias está a virar um entretenimento, é melhor baixar a quantidade de notícias, pelas consequências que isso traz para o ser humano. Por quê? Porque aquele ali é um veículo, é um meio que o Shaitan utiliza para trazer medo nas pessoas. De que forma? Veja o que Allah subhanahu wa ta'ala diz nesse primeiro versículo, que eu introduzi a palestra. Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala traz as etapas dos testes que ele emprega na vida de alguém. Como é que ele começa a te testar até chegar numa zona de medo? O medo é o principal e o mais grande teste que você pode estar. Então, você tem aqui, a primeira situação que você encontra é que o medo é um teste da parte de Allah. Mas nem todo mundo entende que está sendo testado. O problema está aí. Quando você cai nessa zona de medo, e se você não compreende a natureza disso, você cai no caos, você perde a cabeça. Mas antes de esclarecer essas etapas que Allah subhanahu wa ta'ala te coloca, você tem que compreender o que é o medo. O medo está dividido em duas partes principais. Existe medo na adoração, que é o medo que você sente da Allah subhanahu wa ta'ala. É um medo atrativo. Esse medo te atrai para Allah. Você sente aquela vontade de ir para a coisa que você tem medo. Esse é o medo na adoração. Ou seja, você fica a pensar, mas hoje a situação não está boa. Ir na mesquita. Só que depois te aparece uma coisa. Essa coisa que te aparece é medo de Allah. E você sai enfrentando tudo até chegar na mesquita. E vocês são testemunhos de que não há pessoa aqui hoje na mesquita que está aqui, senão pelo medo que ele sente por Allah. Esse é um medo atrativo, é medo na adoração. Outros sentem este medo aí por ídolos, por estátuas, por sepulturas e coisas assim. É shirk nesse caso. Ou seja, o medo pode levar alguém a adorar Allah e o medo pode levar alguém a adorar coisas, a adorar pessoas, se isso for shirk. Mas esse medo que está aproxima da coisa é o medo na adoração. Outra categoria de medo é medo natural. É o medo do fogo e você foge do fogo. É o medo da faca, alguém está a te ameaçar, você vai fugir. Esse é o medo natural. E existe no meio disso aqui uma artimanha do Shaitan. O Shaitan coloca um medo artificial nas pessoas. Quando essas pessoas não compreendem a natureza da vida, não compreendem que estão a ser testadas com o medo, ele transforma aquele medo natural num medo artificial. Ou seja, você passa a sentir medo de possibilidades que talvez nem aconteçam. Mas você deixa de dormir e fica à noite acordado. O que está a acontecer? Aquele é um medo artificial. Porque você não está a trabalhar com possibilidades, não está a trabalhar com probabilidades. Estás a trabalhar com uma cabeça vazia. Você não tem dados, você não sabe o que está a acontecer. E quando aquilo se espalha numa comunidade, essa comunidade pode entrar em uma zona de conflitos. Essa comunidade pode entrar num processo de guerra. Por causa daquele medo que todo mundo está a sentir um do outro. Esse é o perigo do medo artificial, desse medo do Shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nós iremos vos colocar no teste, iremos vos testar com algo do medo, com medo. É um grande teste. E você quando olha nesse versículo, este versículo você tem que olhar de trás para frente. Existem etapas até você chegar nessa zona de medo. Você não acorda, estou com medo. Não, você pode voltar na semana passada, muitos não tinham medo de nada. Há 2, 3 semanas atrás não tinham medo de nada. Mas a verdade é que também estavam a ser testados com outros níveis de testes. E eles foram sendo testados
testados, até que agora está centrado numa zona de medo, que é uma zona muito perigosa. Por isso o nosso tema hoje é a natureza, a realidade do medo, para nós compreender e saber lidar com isso e evitarmos veicularmos notícias, colocarmos notícias para pessoas que não conseguem lidar com aquilo. Muitas crianças vão ficar deprimidas, muitas mulheres vão ficar ansiosas por causa da quantidade de notícias. É preciso evitar, só acompanhar notícias de forma estratégica. Adultos, ir acompanhar notícia, pegar dados, ligar, tentar perceber o que está a acontecer, tomar as medidas necessárias, não fazer daquilo um entretenimento. Porque quando a comunidade se encher de medo, essa comunidade vai ficar frágil. E ficar frágil da comunidade não significa ficar numa zona que não vai fazer nada. Não, às vezes a própria comunidade, quando fica fraca, ela é que decide que não. Antes daqueles nos atacarem, vamos lá eles atacar. E há esse nível de coisa que acontece. Uma pessoa que você considerava santa, piedosa, pode sair hoje e ir atacar uma outra pessoa. Com violência, até matar a outra pessoa, por causa do medo. Ele tem medo que aquele me ataque, então eu vou atacar antes. Isso pode acontecer. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz o quê? Vamos vos testar com o medo. Mas Allah subhanahu wa ta'ala começa daqui, de frente. Allah começa a vos testar com perca de benefícios. E o nosso país passou por isso. Epa, não fui jobar hoje, mas ok, é necessário. Já são benefícios que estão a ser perdidos. Perdi aquela bolada, não fiz aquela entrega, não puxei aquela cena, o meu transporte hoje não saiu. São benefícios, mas ok, está a acontecer. Depois vamos para outra fase. Perda de vidas. Aquela situação cresce, chega numa fase que pessoas começam a morrer. Pessoas começam a perder e a se ferir. E você começa a ficar mais preocupado. E depois chega noutra fase que começamos a perder bens materiais. E você começa a ficar preocupado. Ei, agora já estamos a perder bens. Até eu, que estava naquela fase que aceitava, não, o sangue é necessário. Há pessoas que fizeram esses discursos, que é necessário. Mano, toda revolução precisa de sangue. Há quem falou isso. Mas quando a tal revolução afeta até os bens, você fica noutra... Ei, vamos lá, agora como é que é isso? E já afeta até os próprios bens. Só que depois a coisa cresce. E o Shaitan, como é muito astuto, é inteligente, ele começa a juntar lenha para aquela fogueira ficar grande e depois tocar ali. Um palito de fósforo e aquilo arder bem. Depois de sair daquela situação de perder bens, você entra numa situação de perda de comida, alimento, o aljur. Aí já é situação de fome. Mano, quando chega na situação de fome, e fome está casado diretamente com medo. Só de você imaginar na possibilidade de que amanhã não vou comer, você já fica com medo. Estão ligados. Quando chegamos na situação de fome, medo toma conta das pessoas. E aquilo vai crescendo. Se antes atacaram nossas lojas e coisas, chega uma fase que as pessoas já querem entrar nas nossas próprias casas. Por causa de fome. E vai aumentar a taxa de prostituição. De vícios também. Quem já fumava vai fumar mais. Quem já bebia vai beber mais. Outros que nem fumavam nem bebiam vão beber, porque aquilo é redutor de ansiedade. Outros vão cair na prostituição por causa do medo. Mas qual é a prova de tudo isso que eu estou a falar? E por que eu estou a falar isso? Se vocês voltarem um pouco na história recente, vocês ouvem dizer que Adolf Hitler, matou cerca de 6 milhões de judeus. Você pergunta, Suzinho, mas é Hitler que saía e matava cada judeu? Não, é o povo dele alemão. Mas como é que o povo alemão chegou à fase de matar outros? Como é que isso aconteceu? Medo. Através das notícias, a propaganda, eles investiram. Através do seu ministro da comunicação, Joseph Goebbels, eles investiram pesados na propaganda. E as pessoas escutaram tanta notícia, e aquela notícia era feita de duas formas. Eles balanceavam, exaltavam o povo alemão, a raça ariana e tudo. Vocês são aquele nacionalismo, e no outro lado denigriam os judeus. Os judeus são macacos, os judeus são issos. E quando aquela fase de medo entrou, eles saíram e atacaram os judeus. 6 milhões de judeus morreram.
Recentemente, no Ruanda, o genocídio de Ruanda de 1994, o que aconteceu? Aquele povo ali, os belgas, chama-se belgas, né? Aqueles da Bélgica. São belgas, né? Os belgas, o que fizeram? Eles chegaram naquele país, pegaram numa das tribos deles, os Tuts. Pegaram nos Tuts e começaram a elevar a eles. E eles começavam a colocar pressão nos Tuts. E começaram a desprezar os Hutus, que eram a maioria do povo. Aqueles que se chamam, nós é que somos o povo. Os Hutus eram a maioria, quase 85% do povo naquela altura. Entretanto, os Tuts, como tinham uma raça, está a ver o presidente de Ruanda, aquela raça ali, nariz fino, altos, bonitos, está a ver ali? Esses são os Tuts. Então os belgas começaram a incitar os Tuts, começaram a lhes levar, tipo, não, vocês são os melhores, vocês aquilo. Quando começaram a colocar a pressão nos Tuts, os Tuts começaram a colocar pressão nos Hutus. Só que os Hutus se revoltaram. Em 1994, eles, através da propaganda, através das notícias, eles começaram a espalhar notícias de que os Hutus eram melhores que os Tuts e que os Tuts mereciam morrer. Em 1994, em 3 meses, foram mortos 800 mil pessoas, aproximadamente, em Ruanda, por causa do medo. Medo é uma arma do Shaitan muito perigosa. Allah subhanahu wa ta'ala a esse respeito diz: "Innama dhalikum shaitanu yukhawwifu awliya'ah." Este aqui é o Satanás, é o Shaitan que coloca medo através dos seus parceiros. Fala takhafuhu wa khafun. Não tenham medo dele, voltem para mim, enquanto mu'minin. Se é que vocês são fiéis, crentes. Porque se as pessoas não voltarem para lá neste momento, é caos. E o Shaitan está a trabalhar desde a primeira fase. Vocês já acompanharam aqui na palestra. A primeira fase foi perca de benefícios e todo mundo estava na boa. Mas quando o problema começou a afetar teus próprios bens, você saiu da boa. Agora você está aflito. E agora a fome, quando vai se espalhar para todo mundo pode perder a cabeça. E aí o Shaitan toma conta de todo mundo. Todo mundo. O que é que acontece quando você cai numa zona de medo? Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ash-shaytanu ya'idukumul faqra." Quando você entra numa zona de medo, ash-shaytanu ya'idukumul faqra. O Shaitan consegue possuir você, consegue tomar conta de você. E ele começa a te trazer medo da pobreza, da fome. Ele começa a te incitar que é para bro, faz lá alguma cena, man. O que vai ser amanhã, mano? O que vai ser? E você começa a cogitar, começa a pensar naquela possibilidade. Na verdade, mano, eu nunca roubei, mas, também isso nem é roubar, né? É manifestação. Mano, você também entra naquele movimento, tira as coisas dos donos. Eu acompanhei um caso que alguém me ligou a dizer que para fulanos também roubaram coisas. Eu também nem posso mencionar que são essas pessoas. Eu fiquei chocado. Pessoas que eu nem posso dizer. Por quê? Porque já entraram neste cenário de medo. Você começa a fazer coisas que nunca imaginou. Está aqui, a prova é essa. Ash-shaytanu ya'idukumul faqra. O Shaitan traz medo a partir da pobreza, da fome. Porque a coisa que mais representa a pobreza é fome. Wa ya'murukum bil fahsha'i. E quando você entra neste cenário de medo, o Shaitan te incita, o Shaitan te convida a fahsha'i. Fahsha é obscenidade. E o grau mais alto dessa obscenidade é representada pelo ziná, pelo adultério, prostituição. Quando se chega num estado de medo, até pessoas piedosas podem praticar ziná. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. E ele vos incita, vos convida à obscenidade. Pode levar a taxa
dessa obscenidade, pessoas a fumar. Vocês já devem perceber que quanto mais a coisa fica caótica, mais o número de fumantes aumenta. A quantidade do que eles vão fumar também aumenta. Bebidas alcoólicas aumenta. Ou seja, num cenário de caos, é um cenário que o pecado também começa a aumentar. E quanto mais pecado, mais caos. Porque aquele é um cenário que todo mundo deveria refletir e voltar para trás. Voltar para Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, estamos a trazer uma realidade que está a acontecer no país. Isso não é novidade nenhuma para quem acompanha o Corão. Este é um cenário para nós aproveitarmos dele e tirarmos benefícios desse cenário. O meu conselho que ficou logo no início, diminuem o contato com as notícias. Não acompanhem notícias senão de forma estratégica. Tirem crianças desse cenário. Contem histórias para eles. Contem a história dos profetas. Como é que os profetas viveram em meio ao caos e conseguiram sobressair e ser aquilo que foram. E só em gesto de fecho da nossa palestra, contem às vossas crianças a história do profeta Yusuf alayhi salam. O profeta Yusuf alayhi salam tem uma particularidade muito boa. Quando o Shaitan foi confrontado por Allah subhanahu wa ta'ala, lá onde ele estava, depois dele ter desobedecido a Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala disse para o Shaitan assim, que a partir de hoje tu estás amaldiçoado. Ele diz, me tolere até o dia do julgamento. Allah subhanahu wa ta'ala diz, não, estás tolerado. Depois dele ter sido tolerado, o Shaitan diz assim para Allah subhanahu wa ta'ala, Fabima aghwaytani, ó Senhor, por me teres desviado, eu vou me colocar no caminho que leva até a si. Ou seja, eu vou parar em todos os caminhos que levam até a si, ya Rabbal Alamin. Eu vou estar lá a trabalhar duro. Vou-lhes atacar de frente. Vou-lhes atacar de trás. Vou-lhes atacar da direita. E vou-lhes atacar da esquerda. Significa o que é isso? Você encontra na história de Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam, muito novo, crescia com seu pai na Palestina. Novo mesmo, criança. E nessa altura já levantava inveja dos irmãos. Os irmãos sentiam tanta inveja que decidiram tramar contra Yusuf. Naquela altura, Yusuf teve uma visão. Ele diz, Ya abat, inni ra'aytu ahada ashara kawkaba. Ô papá, eu sonhei com 11 estrelas, wa shamsa wal qamar, e sonhei também com o sol e a lua. Ra'aytuhum li sajidin, vi que todos eles se prostravam para mim. Visão. É isso que os pais têm que lutar para colocar nas crianças agora. Visão. Você diz, não, mas ouve lá, estamos em contextos diferentes, calma aí, Sheikh. Não, meu irmão. Yusuf já vivia caos. Qual é a prova? Pouco tempo depois, os irmãos disseram o seguinte, La Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina. Na verdade, o Yusuf e o seu irmão são mais amados perante o nosso pai. Wa nahnu usba. Apesar de que nós somos um grupo forte. Somos o povo no poder. Wa nahnu usba. Inna abana la fi dalalin mubin. Qual é a conclusão? Na verdade, nosso pai está perdido, mano. Está perdido. Depois, se o pai está perdido, automaticamente temos que tomar medidas. O Qutulu Yusufa. Matem lá o Yusuf. Ao itrahuhu ardan. Yakhlu lakum wajhu abikum. Ou vão lhe tirar, vão lhe pôr noutra terra. Lhe expulsam daqui. Para vocês terem a face e a atenção do vosso pai exclusiva para vocês. Outro diz não. Qala qailun minhu. Outro diz não. La taqtulu Yusufa. Não matem Yusufa. Wa alquhu fi ghayabati al-jub. Só lhe lance lá no poço só. É suficiente. Só. Então, eles decidiram fazer isto mesmo. O que é que nós aprendemos aqui na história de Yusuf? Visão. O que é que nós ouvimos o Shaitan a dizer? Vou lhes atacar de frente.
Quando você está num cenário de medo, você não tem frente, não tem trás. Não tem. Ou seja, você fica sem visão. Se você era uma pessoa que estava a estudar o teu curso de inglês, não sei o que, para de estudar. Você era uma pessoa que ia rezar, para de rezar. Você é uma pessoa que estava a memorizar o Corão, para de memorizar o Corão. Por quê? Está num cenário que não sabe dizer onde é que é a frente, onde é que é atrás. Está num cenário de caos. É o que o Shaitan quer. Pais, trabalhem com as crianças para manter a visão nas crianças. E nós deixamos logo no início, diminuem a exposição das crianças às notícias. Contem para elas histórias dos profetas que sobreviveram ao meio ao caos, para que elas possam ter essa visão, não perder foco. 2. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ. Os irmãos pegaram Yusuf, agora vão lhe colocar no poço mesmo, e arrastavam o irmão. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ. E eles carregavam Yusuf. وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ. E eles falavam, esse puto vai para o poço, esse puto vai para o poço. Mas o miúdo, como? Como é que eu estou a sair do meu pai querido diretamente para o poço? Uma situação extremamente terrível para qualquer cabeça. Mesmo se fosse um de nós aqui. Se um de nós aqui ontem à noite fosse visitado, talvez hoje não estaria aqui. Mas Yusuf estava a sofrer aquilo com os seus próprios irmãos. 10 irmãos a lhe carregar para o poço. Nesse momento, o que é que Allah subhanahu wa ta'ala diz? وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ. Allah subhanahu wa ta'ala, por perceber o perigo disso, وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. Allah revelou para ele, inspirou a Yusuf, que não, na verdade, em breve tu vais lhes informar disso. Fica calmo, Yusuf, fica calmo. Isso é o quê? Ressignificação. Se você está no caos, tenta ensinar a sua criança como ele ressignificar aquele caos. Dá esperança à tua criança. Faz ele viver com esperança, esperança. Shaitan ataca daqui para tirar a tua esperança. E Allah inspirou para Yusuf. Tenha esperança. Em breve você vai lhes informar disso, eles nem vão saber. Yusuf ficou calmo no poço. Sabia que tudo ia dar certo. No poço. O que é que se vê no poço? O que é que se vê no fundo do poço? E o Shaitan faz de tudo para que cada um de nós esteja no poço. É o que ele faz. Ele ataca daqui, tirando a esperança. Coloca a esperança nas crianças. 3. O Shaitan ataca pela direita. Na religiosidade. No caminho que te leva para Allah. A direita. Se você perder esse caminho de vir para a mesquita, meu irmão, assalamu alaikum. Acabou. 4. O Shaitan te ataca na esquerda. É naquele momento que Yusuf foi dito com aquela senhora. Haita laki. Waghallaqatil abwab. Aquela senhora bonita, rica, fechou as portas e disse para Yusuf: Haita laki. Ande. Eu estou para ti. Yusuf disse: Ma'adallah. Fugiu. Astabaqa al-bab. Fugiu. Isso é o que? Fahsha, que nós dissemos naquele versículo. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqr wa ya'murukum bil-fahsha. O Shaitan chega no Yusuf e tenta lhe forçar ele a praticar aquele ato. E ele foge. Depois aquela senhora chama as amigas e tentam persuadir o Yusuf. E Yusuf foge e diz: Asijnu ahabu ilayya mimma yad'una ilayhi. Eu prefiro ficar preso do que o que ela está me chamando para fazer. E você começa a perceber o cenário do Shaitan. Qualquer um de nós aí sabe o que está acontecendo com ele. Todo mundo sabe aí. Não é segredo nenhum. Esse é o Shaitan na sua forma mais, não sei, chamo de incrível, mas é na sua forma plena de agir. Te puxar para o medo, para perderes toda essa perspectiva. Perderes visão, perderes esperança, perderes tua religiosidade e se afogares nos vícios. Esse é o Shaitan. Portanto, queridos irmãos, este é um cenário de se contarem histórias dos profetas nas nossas casas. Troquemos notícias por histórias dos profetas. Vocês sabem por que os judeus colocam aquela coisa aqui? Chamam de kippah. O nome parece esse. Não é confiou eles. Eles usam uma coisa assim. Sabem por que eles fazem isso?
Vocês já viram algum movimento dos judeus a reivindicar Hitler, Hitler, não sei o quê? Já viram esse tipo de movimento? Eu nunca vi. Como fazem nos Estados Unidos, Lives Blacks Matter, para vidas negras importam, não sei o quê. Como fazem em Moçambique, povo no poder. Já viram os judeus já fazer isso? Não, por que eles não fazem isso? Por causa deste ataque de Shaitan. Eles colocam isso aqui, kippah aqui, para dizer, pessoal, passado é para ser ressignificado. Passou, passou. Tenham esperança no futuro. Mantenham a visão. Continuam a manter a vossa tradição. Eles fazem isso até hoje, os judeus. Se afastem da obscenidade. Porque ninguém pode perder o controle aqui, ninguém pode perder o governo. Isso acontecer em pleno caos, pessoas entre nós aqui, muçulmanos, vão ser honradas nesse caos que estamos a viver. Como aconteceu com Yusuf na cadeia, quando aqueles companheiros disseram para Yusuf, Inna lanaraka minal muhsinin. Em plena prisão, companheiros de Yusuf disseram para Yusuf, Yusuf, Inna lanaraka minal muhsinin. Nós vemos que você é uma pessoa muhsin, uma pessoa benfeitora. Que Allah subhanahu wa ta'ala faça de nós benfeitores em meio ao caos. Faça-nos passar essa fase com toda a segurança, governo, com toda a capacidade de continuarmos a manter nossa integridade, manter nossa religiosidade, nos afastarmos da obscenidade e continuarmos a trilhar o caminho rumo à prosperidade. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.